Vuelve Enlighted los días 19, 20 y 21 de octubre de 2021. La conferencia sobre educación, tecnología e innovación, organizada por Fundación Telefónica. EA University y South Summit llega a su cuarta edición. Expertos mundiales responderán al reto de cómo lograr reducir las brechas educativas. Un evento global con un formato híbrido retransmitido en español, inglés y portugués. Desde 10 países en 4 platós. El auditorio del espacio Fundación Telefónica de Madrid. El auditorio de la Torre EA University de Madrid. El Teatro Vivo de Sao Paulo de Brasil. Y el estudio Movistar Televisión de Santiago de Chile. No te pierdas Enlighted Hybrid Edition 2021, donde podrás participar en mesas redondas, conversatorios y talleres. Y un año más, conoceremos los proyectos más inspiradores entre los triunfadores de los Enlighted Awards con más de 700 candidaturas internacionales. Inscripción gratuita en enlighted.education. Muy buenas tardes, señor Ministro de Educación y Formación Profesional, autoridades, amigos todos que nos acompañáis hoy. Soy Carmen Morenés, directora general de la Fundación Telefónica, y les doy hoy la bienvenida a este espacio de la Fundación Telefónica y al lanzamiento y apertura de nuestra cuarta edición de Enlighted Hybrid Edition 2021. Hoy, en nombre de todos nuestros socios, EA University, que quería dar la enhorabuena por la fantástica inauguración que hemos podido vivir esta mañana, South Summit y Fundación Telefónica, les doy la bienvenida a este ilusionante proyecto en el que nos embarcamos hace 4 años y que consideramos que es la conferencia mundial más importante en educación, tecnología e innovación. En primer lugar, os quiero dar las gracias a todos los que nos acompañáis hoy presencialmente en este auditorio y a todos los que nos seguís por streaming. En este momento tenemos seguidores desde toda España, desde Iberoamérica, desde México, pasando por nuestros hermanos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, bienvenidos a todos los que nos seguís desde Brasil y muchos otros países del mundo. El streaming y la digitalización nos permite hoy tener en este momento a más de 110 países conectados a la conferencia Enlighted, lo cual realmente nos produce un enorme orgullo. Hoy, desde luego, estamos convencidos que, y más que nunca, que la educación y la formación es la palanca del progreso social. Y por eso iniciamos esta aventura, esta trepidante aventura, donde durante 3 días vamos a tener la oportunidad de oír a expertos de todo el mundo que compartan con nosotros sus conocimientos, porque el conocimiento realmente es lo que va a ayudarnos a definir nuestro futuro. Quería dar las gracias, en primer lugar tenemos hoy aquí a Linda Lucas, que nos acompaña en presencial, que ha venido desde Helsinki, pero también a muchos otros como Wendy Kopp, Daniel Coleman, Vinton Cerf, Daniel Coleman, Kyrian Birsetti, Howard Gardner, Dean Kamen y muchos Gwen otros que Holmes, nos van a Dean acompañar Kamen en los e próximos muitas 3 mais días. pessoas que vão nos acompanhar nos próximos 3 dias. Elas vão discutir como que a gente pode reduzir a lacuna educacional que todos compreendemos e achamos que é dos desafios mais relevantes que temos à frente. E 3 aspectos principais. O primeiro deles é a divisão de inovação. A segunda, a divisão de conhecimentos, também a divisão digital que permite o acesso à educação de qualidade, inovadora, para tantos alunos e alunas. É um dia muito especial para todos nós. Com muita honra e agradecemos ter aqui a presença do rei na sessão de abertura hoje e é mesmo um grande prazer, uma grande honra para nós também ter a ministra de Educação e Formação Profissional e 2 números 1 que vão ficar aqui na sessão de abertura, cada um na própria área e quesito. Rafa Nadal, que é o espanhol mais reconhecido e famoso em nível internacional, e também nosso presidente Álvares Payete. Também gostaria de agradecer às pessoas que resolveram participar desse debate apaixonante, que há elementos no mundo que estamos vivenciando que vão marcar nosso futuro. Da Enlighted, sempre ficamos ligados ao presente, olhando para o futuro que queremos ter. E é por isso que eu vou dar a palavra à ministra de Educação e Formação Profissional para ela compartilhar a abertura do Enlighted desse ano aqui. Obrigada.
Majestade, presidente da Telefônica, presidente da South Summit, presidente da IE University, autoridades, minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde. E com licença, minhas primeiras palavras serão para saudações, para cumprimentar todas as pessoas presentes no início das jornadas, mas principalmente todas as pessoas, como já tinha falado a Carmen, que estão assistindo a partir de mais de 110 países. Para mim, uma oportunidade, uma chance. Gostaria de agradecer a honra de iniciar esse ciclo aqui de conferências importantes no dia de hoje. Principalmente porque eu acredito, e eu já falei, presidente, que agora é tempo de falar em inovação, em tecnologias e educação. Além disso, o fazer, dando a voz aos especialistas em nível internacional, principalmente porque eu acho que estamos em um momento que precisamos do talento, da experiência e também de todo bom juízo, do bom senso possível para navegar no rumo certo nessa época de transformação e de grande inquietação social. Enquanto ministra de Educação e Formação Profissional do governo da Espanha, eu também fico contente e feliz por ter visto que a gente que irá desenvolver nos próximos dias quer abordar umas questões que são mesmo interessantes para todas as instituições que temos responsabilidades nessa área. Asuntos como mejorar la formación de nuestro profesorado en esta era digital, o cómo alcanzar la excelencia y la equidad de la educación, extraer lecciones aprendidas después de la pandemia de la COVID-19, o cómo va a ser ese futuro de la formación profesional. Desde luego son temas, son asuntos y, si me permiten, hasta preocupaciones permanentes para todos los que conformamos eso que llamamos la comunidad educativa en cualquier país. Es verdad que la educación, lo comentábamos también antes de entrar, es un asunto que genera siempre debate. Creo que es un tema que ha estado siempre en el centro del debate público. De hecho, hay una escritora muy admirada, Irene Vallejo, compañera también de mi tierra, que me decía que los propios debates educativos que a veces tenemos en la sociedad actual no son nuevos, pues ya hace unos 2500 años que Sócrates en esa sociedad se establecían ya estos debates. Mas é verdade que no início do século XXI estamos num momento sem precedentes e conhecimento científico e tecnológico se tem tornado o principal motor social e econômico no mundo inteiro. É claro que nunca tínhamos acumulado tantos conhecimentos, mas é verdade que são conhecimentos crescentemente fragmentados, em mudança constante e estão avançando para uma inesgotável hiperespecialização. Eu até diria que é necessária uma transformação radical, principalmente do que é aprendido, do aprendizado, como que é aprendido e principalmente o para quê? Para que a gente está aprendendo? E o desafio que todos os sistemas de educação estamos enfrentando é preparar as novas gerações para um mundo emergente e não para o mundo que, aos poucos, está sumindo. O modelo de ensino que é baseado exclusivamente na acumulação de conceitos do ponto de vista de uma enciclopédia não chega para o padrão social atual. Porque que agora interessa a capacidade de aplicar os conhecimentos e principalmente de enfrentar uma permanente necessidade de novos aprendizados para uma sociedade onde os empregos e postos de trabalho como hoje, que estão mudando, que são dinâmicos, não é suficiente reproduzir os conteúdos que temos aprendido. Principalmente, temos que torná-los úteis e temos que fazer senso deles, aplicar os conhecimentos adquiridos para resolver os problemas específicos. Eu tenho certeza que ao longo das jornadas e nas várias palestras, nós vamos falar nas grandes possibilidades da revolução digital, as possibilidades que está abrindo para alcançar o que a gente quer, uma educação muito mais personalizada, ou uma revolução que seja capaz de desenvolver o talento e a criatividade de nossos alunos
em níveis inimagináveis. Uma revolução que vai permitir, está permitindo já ultrapassar as barreiras da distância e do tempo. E, é claro, uma revolução que nos conecta finalmente com todos os saberes e principalmente com todas as culturas da humanidade. Tudo isso é indiscutível, mas também eu acho que temos uma obrigação, reflexão, em relação à gestão, gerenciamento dessa inovação para que o resultado final seja um resultado positivo para cada um dos alunos nas turmas, nos alunos e alunas nas turmas e também para a sociedade em geral. A pandemia da Covid-19, como vocês sabem, colocou nos sistemas educacionais no mundo inteiro, colocou um desafio incrível e nós estávamos suficientemente prontos naquela época. Por falar do caso da Espanha, podemos dizer e nos dá orgulho que a resposta de toda a comunidade educacional, professores, estudantes, diretorias, as famílias, a resposta foi muito valiosa e foi bem-sucedida e exemplar, principalmente pela rapidez e pela eficácia de retomada da presencialidade nas aulas, enfrentando o desafio da incerteza, do medo e também enfrentando os péssimos augúrios de alguns. Mas, na verdade, nesses meses em que as escolas ficaram fechadas, segundo as regras de saúde, vamos admitir que o resultado não foi assim muito bem sucedido, apesar do grande esforço da comunidade educacional. O que aconteceu durante a pandemia no mundo, na educação, e também no mundo da empresa, da cultura e de outros serviços públicos, o que aconteceu mostrou que a digitalização não era apenas ter uma boa conectividade e suficientes dispositivos. Demonstramos também que é preciso aumentar sensivelmente as habilidades e competências digitais dos mestres, mas também dos estudantes. E ainda mais importante até mudar as metodologias pedagógicas. Eram os processos que já tinham sido iniciados, mas a pandemia acelerou os processos. É por isso que, a partir de 2020 e 2021, estamos fazendo um esforço extraordinário através dos fundos de recuperação, retomada, resiliência, para ultrapassar essas lacunas e preparar-nos os centros educacionais para enfrentar esses desafios e oportunidades oferecidas pela época digital. A educação e o desenvolvimento das capacidades estão dentro desse plano de retomada, 7.300 milhões de euros, 7,3 bilhões de euros, e uma parte importante é alocada para esse plano de digitalização e competências digitais do sistema educacional. E, além disso, além do sucesso nessa adaptação para as exigências e oportunidades e chances da era digital, a lição mais importante aprendida é que nada pode substituir a presencialidade, pelo menos nas primeiras etapas de educação. Nada pode substituir o contato direto, no cotidiano, entre o mestre e os alunos e entre os estudantes e os professores. O jogo com os colegas da turma, aprender a viver em sociedade e os primeiros relacionamentos fora do agregado familiar. Como sabem, tem vários relatórios que avisam que, sendo que a presencialidade durante o ano passado permitiu reduzir as perdas de aprendizado, as restrições e constrangimentos nas atividades sociais e de lazer fora da sala de aula causaram um grande impacto no bem-estar psíquico e emocional das meninas e dos meninos. E, claro, também, ao mesmo tempo que no bacharelado, no ensino médio, na educação superior, a maior autonomia pessoal dos alunos permitiu e possibilitou um bom desempenho dos ensinos à distância online. Eu acredito mesmo que a digitalização já está contribuindo para boas possibilidades bem-sucedidas para alcançar o horizonte de educação expandida, dentro e fora da sala de aula, e ao longo de toda a vida, o que leva à sociedade do conhecimento. É uma educação mais flexível. Por exemplo, uma educação que possibilita uma compensação de algo fundamental. Esses constrangimentos nas escolas, no mundo rural, nesses territórios pouco povoados, um problema especialmente importante nas várias das províncias da Espanha, nas várias regiões. Mas, para que esse processo sirva para reduzir a desigualdade no acesso à educação
e não o contrário. Hoje sabemos que a digitalização, com todo esse potencial que ela tem, não leva logo a uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Sabemos que na fase atual de adopção digital, a carência de equidade é pior ainda no sistema educacional. Os alunos e as famílias que não têm as mesmas competências, nem os mesmos recursos técnicos para tirar partido da educação online. E também, eu gostaria de dizer que somos nós, as administrações públicas competentes, cabe a nós e temos a responsabilidade de acelerar, na medida do possível, a adopção digital. Mas, em nenhum caso, deveríamos virar as costas para a evidência que tem mudanças sociais que precisam de tempo, que não permitem atalhos e, por enquanto, não podemos deixar ninguém para trás. Sou uma mulher otimista da região do Aragão, não sei se primeiro ou segundo, em primeiro lugar, mas estou convencida que a tecnologia e a inovação estão possibilitando uma grande oportunidade e ainda mais no futuro. Ferramentas ótimas para que qualquer criança, qualquer canto do mundo, tenha acesso a um universo ilimitado de informações e conhecimentos para que possa sonhar com o próprio futuro. Todos os sistemas educacionais estamos mudando nesse sentido. Avançamos para um modelo de desenvolvimento de competências para que nossas crianças, nossos meninos, nossas meninas aprendam a criar, trabalhar em equipe, a compreender e a aplicar os conhecimentos adquiridos, ter um pensamento crítico e ser principalmente cidadãos responsáveis e solidários. É compreensível que todas essas mudanças da era digital gerem inquietação e dúvidas, sempre acontecem, mas eu acho que quando ficarmos com essas dúvidas e inquietações, devemos relembrar o que o criador do relatório PISA falou. A educação consiste em preparar os estudantes para o futuro deles, não para o nosso passado. Essa é a trilha que estamos percorrendo também na Espanha. E temos de o fazer com a confiança que o nosso sistema educacional nos dá. O nosso país recuperou a democracia, desde então, no mundo desenvolvido, contribuiu excepcionalmente para o desenvolvimento econômico, social e cultural de nosso país. É claro que não devemos ficar com a dúvida que agora, perante esse desafio da transformação digital, ele também vai conseguir. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, ministra, por ter compartilhado com a gente essas palavras. É com muita honra que eu gostaria de convidar José Maria Álvares Payete, presidente da Telefônica, e o Rafael Nadal, um dos melhores jogadores de tênis da história e também prêmio Princesa de Astúrias, e também a colega moderadora do debate de hoje, Carmen Morenés. Muito boa tarde. É um prazer dar as boas-vindas para todas as pessoas aqui com a gente e as pessoas que estão assistindo. Como já foi falado pela Carmen e pela ministra, online, bem-vindos à nova edição da ELED, o Congresso Mundial da Educação, da Tecnologia e da Inovação. É grande prazer contar com o presidente da Telefônica, meu presidente, José Maria Álvares Payete, e nosso grande embaixador no mundo, Rafael Nadal. Eu acho que nenhum deles precisa de apresentação, então vou começar logo. Temos um grande empresário e, simultaneamente, ele é um grande esportista, e um grande esportista que, ao mesmo tempo, é um grande empresário. Ambos são uma realidade do equilíbrio necessário entre a educação da mente e do corpo. É o melhor exemplo, parabéns para os organizadores, exemplo de inteligências múltiplas. E é claro que são grandes pessoas também, gente boa mesmo. Para ser grandes profissionais, sempre é necessário ser gente boa também, é preciso ou não? José Maria?
Majestade, ministra, autoridades, amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, South Summit, ao Instituto Empresa, por nos ter acompanhado. O que a gente procura desde o início é buscar exemplos, os pais, professores, os amigos, exemplos também no trabalho. E os exemplos sempre são de personalidade, de saber, de conhecimento, mas também de comportamento. Sempre te motiva ainda mais continuar, se admira alguém, se, por exemplo, reconhecer aí nessa pessoa talento, capacidades, mas também uma personalidade, um jeito de ser. E é isso, um jeito de ser. A gente busca inspiração em pessoas que ensinam, não apenas uma coisa específica, mas o jeito de fazer. Estamos convencidos que é importante o que você faz, mas também o como é importante. Nesse sentido, eu acho que os valores, trabalhar com valores e viver a vida com valores nos torna melhores. E agora sou uma das pessoas mais invejadas na Espanha, porque estou aqui com o Rafa. Muito boa tarde a todos, majestade, ministra, autoridades e colegas também. Hoje aqui, para mim também uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. E que foi perguntado se é fundamental ser gente boa para alcançar os próprios objetivos, ou ser um grande profissional. Minha resposta é não. Não é fundamental ser gente boa para conseguir ser um grande profissional. Mas, se você é gente boa, eu acho que vai ser menos complicado. Você tem a capacidade de ficar aí à volta de pessoas que te ajudam a ser melhor profissionalmente e pessoalmente. Eu acho que, sem dúvida, vai ter mais opções de ter sucesso. No meu caso, especialmente, toda a minha vida tenho tido gente boa do meu lado. Eu acho que eu tive a sorte de ficar rodeado de pessoas que me têm ajudado, principalmente o apoio da minha família. A conexão com a minha família foi fundamental para crescer em todas as áreas da minha vida. E, é claro, também eu sou uma pessoa não típica, antes atípica no mundo do esporte, e eu mantenho a mesma equipe, o mesmo time, desde que eu tinha um time. E isso faz com que estabeleçamos uma relação de confiança. Então, o meu time pode falar para mim diretamente, direto, sem ter medo pelo posto de trabalho. Eu acho que é uma das decisões melhores que eu já tomei na minha carreira, ter pessoas do meu lado que estão prontas, são capazes de falar direto para mim, sem pensar se eles podem falar ou não isso ou aquilo. E, nesse sentido, eu tenho recebido muita ajuda, e ter essa capacidade de autocrítica é vital para progredir. Se você faz um erro, é importante reconhecer o erro e não buscar desculpas nas pessoas ao redor. É isso que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu não tentei ser um modelo para ninguém, tentei fazer a minha trilha, e com o que eu faço, eu sou um bom exemplo. Então, bem-vindo para as pessoas que querem um exemplo. Sejam bem-vindos, e se não quiserem, cada um pode escolher, e cada um é livre de escolher os próprios modelos. Estão contentes de estar aqui, um do lado do outro? Imagine eu. Estamos com milhares de telespectadores, alguns estão iniciando suas carreiras profissionais, estão restabelecendo as próprias prioridades. O que vocês falariam para as pessoas que estão pensando que é fácil falar em valores e ética, como vocês têm falado, porque já estão aí no topo, mas que pensam que para alcançar esse objetivo tem que batalhar e lutar contra o pessoal? Eu falaria que eles estão enganados, estão se enganando. Eu acho que não tem que batalhar nem lutar para fazer trilha. É mais fácil fazer trilha ajudando as pessoas e ficando rodeado de gente boa, como eu já falei. Nesse sentido,
Há alguns anos, 5, 6 anos atrás, temos a Academia Movistar Rafa Nadal, e o intuito da academia é treinar pessoas. Tem meninos e meninas de várias faixas etárias, 12 anos até 18 anos, e é uma etapa vital importante da formação, o treinamento deles. E, antes de mais nada, eu sempre falo que, para todas as pessoas que treinamos na academia, todos nós somos uma parte fundamental, temos um impacto na educação de cada criança que chega para ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos ou 2 semanas com a gente. E os pais deixam os seres mais queridos por eles e temos uma grande responsabilidade. E claro que alguns deles têm essa ilusão de se tornar profissionais do tênis, outras pessoas querem melhorar e aprimorar o próprio nível para ter acesso a uma scholarship dos Estados Unidos, a uma bolsa de estudos, por exemplo. E meu conselho, minha dica, na minha opinião, além de nos esforçar a cada dia para torná-los pessoas melhores, temos que nos esforçar para proporcionar todas as ferramentas necessárias para eles no futuro, em geral, para que eles possam crescer com os valores que eu acredito que são os valores que vão ajudá-los para tomar as decisões certas, tanto faz o que decidirem no plano esportivo, no plano acadêmico, tanto faz, ou se querem fazer um trabalho diferente. A nossa ilusão é sempre tentar que sejam melhores pessoas, que se tornem melhores pessoas. José Maria, eu diria, se vocês pensam que os valores é tipo um luxo, eu falaria que a vida mostra situações em que não tem um livro escrito, então você tem que procurar o caminho. Aprendimos com a pandemia, não é? Tínhamos essas viagens, qualidade de vida, e agora temos uma situação e a gente não estava preparada para essa situação. E na Telefônica eu posso falar que não tinha um manual de comportamento de uma empresa perante uma pandemia, e era um terreno inexplorado. E então, nós fizemos recursos valores. Nós somos uma empresa de serviço público, atendimento do público, conectando a vida das pessoas, é um lado mais humano. E na vida você encara situações e não tem um livro de texto, não tem uma caderneta, uma referência. E para mim, ter os valores ajudou mesmo. Saber como que eu deveria me comportar nessas situações todas. Os valores podem ser qualidade de serviço, vontade de serviço, até a solidariedade, também com a questão do vulcão na Palma, e tem situações para as quais você não está preparado. A vida não te deu uma formação, e você tem que buscar essa formação nos próprios valores. A Telefônica tem 97 anos de história, vivenciamos muitas coisas, mas não tinha um livro de estilo para uma pandemia. Mas conseguimos não virar o problema na pandemia, mas resolver problemas. Não tivemos que falar com cada um dos empregados, funcionários da Telefônica, o que eles tinham que fazer. Saiu de dentro. Os valores ajudam, como já falou o Rafa, a viver melhor, a ter uma vida diferente e melhor. Falando da pandemia, acabamos de vivenciar uma época em que parece que a vida ficou suspensa, a vida passou para a tela e também o pulso para a rede, e a gente está se questionando como que vocês teriam reagido, o que teriam feito se, de repente, quando eram estudantes, tivessem que ter voltado para casa e tivessem tido que acompanhar as aulas a partir da tela em casa. Sou mais velho. O Rafa é mais jovem. Na minha época teria sido muito diferente. Na minha época,
Eram aí os quadros, né? E também os professores toda a vida utilizavam isso. E foi diferente quando você compara a pandemia com a pandemia anterior da gripe espanhola de 1919. Naquela época parou. Mas ficamos agora refugiados no mundo digital. Cada semana de confinamento foi um ano de adoctrinamento digital, mas não porque a gente queria. Não tem duas vidas, digital e analógica, só tem uma vida. E nunca tínhamos pensado na rede para que 100% da população ficasse em casa, teletrabalho, se educando, se curtindo. E o que eu quero dizer com isso é que a pandemia mudou muitas coisas. A educação é uma delas. Mudou o jeito de trabalhar, mudou. Percebemos que dá para trabalhar à distância. Nunca teríamos mandado 110 mil pessoas da sexta a segunda funcionando, vendo como funcionava, mas não teve outro jeito. A vida não vai voltar a ser como antes, e na educação é o caso. Pessoalmente, eu acho que a tecnologia vai ser boa. É boa e sempre foi boa na história da humanidade. Mas quando colocamos as pessoas no centro, esse mundo não é um mundo de máquinas, é um mundo de pessoas. E na educação devemos lembrar disso, porque há coisas que não conseguem ser digitalizadas. A empatia, o que aprendemos no pátio do colégio. Isso aqui não podemos esquecer, não podemos deixar isso à tecnologia, aos algoritmos, porque os algoritmos vão aprender os vieses, realmente, se deixarmos que aprendam. Então, é um mundo em que não podemos deixar que a tecnologia faça o que quiser, especialmente não no mundo da educação. Rafa? Eu também tinha professores e as lousas à mão. Eu quase sou velho, mas bom. Igual que José Maria, eu concordo. Talvez eu seja um pouquinho mais jovem, mas se eu, com 15 anos, tivesse me mandado para casa, eu preciso começar a trabalhar de um jeito completamente diferente a costume, então teria sido impossível, provavelmente. Eu acho que para mim, hoje em dia, seria impossível também. Mas é verdade, sim, que já há tempo que estamos coexistindo com a tecnologia, e por isso, eu acho que os jovens professores, de certo jeito, já estavam familiarizados com a tecnologia, mas mesmo assim, eu reconheço que todos eles fizeram um esforço tremendo, muito admirável, e desde aqui eu gostaria de agradecê-los, porque de certo jeito eles fizeram que um mundo tão importante como a educação não ficasse bloqueado, paralisado. Isso, graças à Telefônica, puderam se manter conectados por meio das redes, por meio de uma tela ou de um ecrã. Cada um pôde continuar os estudos. Na minha época, quando eu tinha que conciliar o esporte, os estudos, tudo isso era muito complicado. No final, eu lembro que eu não competi em muitos eventos porque eu tinha que tirar boa nota. Era a minha realidade. Ficar andando de um lado para outro o dia inteiro para poder ir além, poder conciliar as coisas de um jeito muito mais complicado do que é o caso hoje em dia, do que os garotos têm hoje em dia, os jovens que hoje em dia querem virar profissionais do desporto ou do esporte, têm a sorte de poder viajar a qualquer torneio que quiserem, através da tela, com a conexão diária com todos os professores, com todos os temas, eles conseguem estudar. Eu acho que isso é um avanço vital para que eles possam manter as suas carreiras de esporte, os seus sonhos de esporte, sonhos atléticos, sem perder uma coisa indispensável, segundo eu, como a formação. Eu acho que a educação é a base de uma sociedade próspera, de uma sociedade que vive num estado de bem-estar. E, nesse sentido, eu acredito
que, na minha época, conseguíamos fazer isso de um jeito completamente diferente, porque no final das contas, eu acho que isso se conseguia com muito esforço. Hoje em dia também, quer dizer, para os jovens também um esforço muito grande, mas eu diria que, de certo jeito, graças à tecnologia, tudo vira um pouco menos complicado. E quando você está no outro canto do mundo, ter acesso à sua família, aos seus amigos, por meio de uma tela, poder se conectar com eles em qualquer momento do dia, eu acho que isso faz que a vida seja muito mais agradável e, especialmente, muito mais fácil na hora de poder tomar as decisões certas. Você sabe que sempre está ao alcance da sua mão a pessoa que você precisa em qualquer momento. A ministra, no começo, estava falando da importância dos modelos educacionais e também evidenciaram que, após pandemia, mudou tudo, tudo se acelerou, a tecnologia, sem dúvida, modelou uma formação, um jeito de aprender que seja continuado e diferente. Eu queria transmitir a vocês, Rafa, você é uma referência no esporte e no esporte da direção, no lado empresarial. Qual a responsabilidade de cada um de vocês para transmitir às novas gerações que é necessário, necessária, aliás, uma aprendizagem contínua, que aqui não existe pausa nem descanso. Eu acho que neste mundo existe tempo para tudo, porque no final das contas, eu acho que quando as pessoas têm as coisas bem organizadas, têm tempo para se divertir, para aprender, para fazer qualquer tipo de coisa. O que acontece é que sempre precisamos marcar as prioridades. No final, se os objetivos forem claros na sua vida, às vezes as obrigações precisam passar na frente do lazer, não é mesmo? Às vezes é difícil aceitar esse tipo de coisa. No meu caso, vou ser sincero, na minha experiência particular, quando as pessoas falam: imagina os sacrifícios quando você era jovem na sua vida para poder chegar até lá. E eu falo, olha, para mim não era um grande sacrifício, era o que eu queria naquele momento. Ou seja, quando uma pessoa faz o que é motivante, o que é emocionante, quer chegar às aspirações, faz isso com esperança, com determinação, com empolgação. Para os outros pode ser um sacrifício, mas para mim nunca foi um grande sacrifício. E nesse sentido, eu falo a mesma coisa. Eu acho que é fácil falar, mas eu também acredito que é a realidade. Cada pessoa deve encontrar seu caminho e perseguir os seus objetivos e procurar realmente a sua vocação pessoal. Porque quando uma pessoa encontra a sua paixão verdadeira, eu acho que a procura do sucesso profissional na sua paixão vai parar de ser um sacrifício, porque no final é uma coisa que apaixona a pessoa. E a pessoa trabalha nisso sem olhar o relógio. Eu realmente acredito que eu me esforcei durante toda a minha vida, é verdade, mas eu também encontrei tempo para poder viver. Eu não acho que, para chegar a ser um profissional excelente, de perder essa parte da vida. Eu acho que uma das coisas das quais mais estou orgulhoso é que em cada etapa da minha vida, eu acredito ter vivido a minha etapa, essa etapa. É verdade que quando os amigos saíam na farra, na sexta-feira, no sábado, eu saí uma vez por mês. Bom, é a vida. Mas a realidade é marcar umas certas prioridades. E nesse sentido, eu acho que se deixar aconselhar, ter a capacidade de ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas ao seu redor, eu acho que isso ajuda muito a tomar as decisões corretas. Eu acho que hoje em dia, é verdade que a tecnologia nos ajuda decisivamente, mas o fato de ter tudo ao alcance da mão, qualquer informação, talvez às vezes faz com que acreditemos que sabemos tudo. E no final, pela experiência de muitas pessoas, dá para ver que precisamos ouvir as pessoas, é muito importante se deixar ajudar.
Na verdade, eu estava ouvindo. E eu não posso falar muito mais. Eu somente queria dizer que se fizéssemos uma enquete nessa sala, fizemos isso em alguns dos países em que trabalhamos, e perguntássemos a todos os que estão assistindo a que dedicam ao dia? Dormir, comer, se informar, trabalhar, se locomover, ver entretenimento, redes sociais. O que aconteceu conosco quando fizemos a enquete é que parece que as pessoas dedicam 31 horas ao dia. Ou seja, que viramos umas pessoas multiplataforma, fazemos mais do que uma coisa de vez. Isso significa que nos focamos menos, nos concentramos menos em muitas coisas que fazemos. E é um risco de distração. Temos tanta coisa ao nosso alcance que cada vez é mais difícil se concentrar em alguma coisa. E eu acho que para alcançar a sua paixão, eu acho que é muito bom tentar se concentrar. E neste âmbito tem tanta intensidade, essa sensação de vértigo permanente. Isso acontece no trabalho, mas acontece também quando eu tenho tempo livre. Eu quero fazer tantas coisas de vez, mas às vezes eu não encontro um momento de fazer cada uma delas. Sempre me ajudou, eu acho que é o que eu deduzo aqui das palavras do Rafa, é me ajudar a ter refúgios onde eu estiver tranquilo, em que eu saio da tempestade. Nesse caso, a minha família, minha mulher, filhos. Quando estou no refúgio, estou tranquilo, eu me concentro, eu aproveito mais as coisas. Uma das coisas que eu recomendaria é encontrar um lugar para nos concentrar, mas não nos concentrar para aprender, mas para aproveitar o que estamos fazendo. Você também saiu uma vez de cada 4? Não, eu saía mais do que isso, especialmente na escola. Com certeza eu saía mais do que uma vez por mês, mas eu me concentrei um pouquinho mais tarde, eu consegui me concentrar. Faz alguns anos tivemos a sorte de que o Rafa Nadal estivesse na inauguração de 42 Madrid. 42, para aqueles que não sabem, o campus de programação, e desde a Fundação Telefônica usa-se na Espanha. E em pouco tempo virou uma referência mundial como centro de inovação em competição com os maiores. Eu sei que existem aqui uns alunos de 42, não tem professores, não tem sala de aula, não tem livros, nem tem alunos, mas tem sim. Eles solucionam problemas. Eles aprendem conversando mutuamente. Se você ouvi-los, o que você escuta são palavras como colaboração, inovação, tolerância à frustração, superação. O que aconteceu para que as palavras como colaboração, criação, superação tenham virado alguma coisa tão inovadora? Pode começar quem quiser. Tá bom, eu posso começar com o caso concreto de 42, eu passo a palavra a Rafa, porque o Rafa esteve conosco, conseguiu vivê-lo. 42 é um exemplo de como a tecnologia está revolucionando o mundo educacional. Como você estava falando, não existem salas de aula, nem professores, nem temário, não existe título oficial. Porém, quando lançamos o primeiro concurso de 42 para 300 lugares, 18 mil pessoas se inscreveram. E por quê? Porque 42 basicamente se baseia numa plataforma de inteligência artificial, identifica as necessidades do mundo trabalhista, nesse caso um desafio, e vai se atualizando, ou seja, um corpo de conhecimento que vai se atualizando, e aí o aluno vai construindo o seu próprio caminho. Existem 7 níveis em comum, mas a partir daí dá para construir o seu caminho até cibersegurança, algoritmos de aprendizagem profunda, design de aplicações multiplataforma ou aplicativos, ou seja, a base é se corrigir entre colegas. E logo mais não existe uma maneira de aprender. Depende de como os outros avancem. Existem pessoas entre 18 e 60 e poucos anos, não precisa conhecer programação, mas a coisa está clara. Isso vem de França, 20 e poucas academias existem em torno do mundo. Isso mostra a revolução no mundo educacional. E por quê? Porque não só aprendemos a programar, podemos aprender mais coisas. Podemos aprender
como aprender. Aprendemos a aprender. E aí, voltamos aos valores. Se você não souber, o colega te ajuda e vice-versa. Você precisa dedicar tempo a corrigir o seu companheiro e vice-versa. Aprendemos a ser tolerantes à frustração. Na primeira semana, a coisa ótima seria falar com os alunos, realmente, mas muitos deles nunca trabalharam com o Mac, não sabem entrar no programa. Isso pode te frustrar, e a vida te frustra muitas vezes, então eu acho que te ensina uma série de valores, uma série de capacidades, além da programação, que são tremendamente úteis. Eu acho que essa é uma nova via. Eu não sei se todo mundo da educação vai por aí, mas é um percurso novo num mundo novo, em que aproveitamos, nos divertimos com eles, porque percebemos o que é realmente estando aí. Abriu os meus olhos a como a tecnologia quebra o mundo tradicional, o mundo da educação. Mas, bom, eu lembro perfeitamente quando fomos visitar, porque o Rafa veio para o prédio corporativo, o 42 está em outro prédio, do outro lado do nosso parque industrial. Estávamos andando e as 13 mil pessoas de Telefônica estavam fora porque queriam ver o Rafa. Então, quando eu passeio, não tem nenhum impacto, mas quando o Rafa está lá, é coisa diferente. É bom, né? Tem mais impacto. Seria melhor, aliás, ter mais impacto quando você passeasse. Mas, bom, é verdade que o dia foi muito especial, é verdade que o acolhimento da empresa Telefônica foi excepcional. Teve muito carinho. Mas falando de 42, eu acho que a coisa foi incrível. É um projeto que pessoalmente eu desconhecia, mas eu achei muito interessante em todos os sentidos. Tecnologicamente, se eles me colocassem aí, eu melhoraria graças a todos os colegas. E eu acredito que esse é um jeito de entender o que é educação e a formação, de um jeito completamente diferente. Qualquer pessoa pode entrar e vai aprendendo pouco a pouco. E como? Se ajudando mutuamente, como disse o José Maria. A realidade é que é um projeto que eu acredito que precisa de muitos valores decisivos na hora de progredir, na hora de aprender o futuro. Como eu também acho, como o José Maria disse, que hoje em dia precisamos coexistir com as máquinas. Elas têm um impacto decisivo hoje na nossa vida. O fator humano nunca pode ser esquecido. E nesse sentido, o fator humano é decisivo, mesmo trabalhando por meio de máquinas. Mas o companheirismo, a tolerância, a frustração, ter toda hora alguém do nosso lado que para quem você pode perguntar as coisas e se não souber, bom, vamos procurar outra pessoa. É outro jeito de viver. Algumas das pessoas ficavam lá dormir, estava aberto 24 horas por dia. Eu fiquei absolutamente impressionado. Para falar a verdade, eu tenho uma boa lembrança de 42. E eu espero que no futuro eu possa visitá-los novamente. Na verdade, eu gostaria de passar um pouco mais de tempo com eles, porque é muito interessante. Algumas pessoas estão falando, sim, por favor. Aí, venha nos visitar. Bom, de 42, vamos passar aqui a bola Rafa Nadal. Vamos falar de Movistar e de Rafa Nadal. Quando entramos no site, a primeira coisa que lemos é: trabalhe arduamente, aproveita e consegue. Precisamos nos repetir muitas vezes que a perseverança e a superação valem a pena na vida, no trabalho também, no esporte. Rafa? Para mim, sempre vale a pena. Eu não sei se precisamos repetir isso ou não, mas o que precisamos fazer é colocar isso na prática. Em prática, aliás, e senti-lo assim. É verdade que quando ficamos repetindo as coisas, no final das contas, acabamos acreditando. Mas é verdade que o esforço sempre vale a pena, em qualquer âmbito da vida. Eu acho, é a minha opinião. Além do que, no final das contas, você consiga os objetivos ou não. Mas no final, com esforço, eu acredito que o esforço e a dedicação e a humildade
sempre conseguem alguma coisa muito importante, que é progredir. Até onde você vai conseguir progredir? Bom, é uma coisa que soa bem, né? Por meio do esforço e da dedicação você chega onde quiser. Isso não é verdade. Se não existir o talento inato por trás, existem limites. Cada um tem seus limites. Eu tenho os meus limites no esporte, mas o meu limite no esporte parou num nível muito alto, mas o meu limite em outra faceta da vida vai ser muito mais baixo. Mas dentro desse limite bem mais baixo, eu vou poder acessar o limite por meio do esforço. E por que vale a pena? Porque, no final, para mim, não tem maior satisfação pessoal do que voltar para casa sabendo que fizemos tudo possível para conseguir os nossos objetivos. E quando isso acontece, além de que se no final você conseguiu esse objetivo principal que você tinha se programado, que você tinha proposto, se você não conseguiu, pelo menos você vai embora com o objetivo mais importante de todos, que é ter tentado e voltar com a grande satisfação pessoal de ter se esforçado e de ter deixado tudo aí para consegui-lo. Na academia, o que devemos tentar é nos esforçarmos cada dia, todos os professores, para tentar que os jovens entendem a mensagem quando eles estão treinando, que se esforçam ao máximo, quando estejam estudando a mesma coisa, mas que também tenham a liberdade para se divertir. Não estamos apenas criando um lugar de soldados que pensam em trabalho e mais trabalho. Não é o caso. Muitas vezes precisamos aprender a saber tomar as decisões certas. Quando que sim, quando não. E esse é um esforço diário de todos aqueles que devem formar os jovens. No meu caso, eu estou desse lado, eu continuo tentando aprender. Essa é a realidade. Eu vou treinar todos os dias com essa esperança de aprender. É o que fiz essa manhã, é o que eu vou fazer amanhã de manhã, quando eu volte a treinar, porque eu não entendo a vida de outro jeito. Trabalhar ou treinar só para isso, sem o objetivo de ser melhor, mesmo que você não consiga no final das contas, eu acho que isso não tem sentido. Eu acho que é tedioso. E nesse sentido, eu acho que é importante, pelo menos, ir trabalhar ou treinar todos os dias com o objetivo de melhorar alguma coisa. Eu acho que mentalmente isso te ajuda muito, estar acordado, estar ativo. E, para mim, isso é vital em qualquer aspecto da vida. É vital ter objetivo, porque sem isso as coisas são muito mais complexas. Bom, é claro, eu não posso concordar mais. No final, eu vou falar de uma experiência que tive no dia de inauguração da academia com o Rafa. Eu acho que perseverar, no final, é tentar todos os dias ir um pouquinho além. Ter a sensação de que você tentou alguma coisa nova, de que você tentou fazer alguma coisa melhor, você tentou melhorar seu trabalho, ou que você tentou melhorar alguma coisa que te melhorou como pessoa, talvez um tiquinho do lado pessoal, profissional ou até afetivo. Porque perseverar, no fundo, é ir aprendendo. Porque cada dia é um desafio. É claro, como uma empresa como a nossa, que tem 97 anos de história, a empresa é grande. E mudá-la, ter a sensação de que seu tempo em telefônica serve para que a empresa mude, esteja preparada para os próximos 40 ou 50 anos. Eu acho que isso é muito diferente. Que os funcionários saibam para que estão trabalhando do que simplesmente fazer um trabalho rotineiro, de dia a dia. Eu acho que perseverar num objetivo é o que te faz melhorar, como pessoa e, aliás, como organização. Eu acho que se alguém olhar para a história, desculpe que eu estou muito orgulhosa da minha empresa, é por isso que eu falo dela. Se ele olhar para a história de Telefônica, 97 anos de história, não deveria estar onde está, porque está competindo com países muito maiores. Mas olha onde está, não nos últimos anos, mas através da história, porque sempre houve um jeito de fazer as coisas, sempre houve uma ambição de levar a empresa para além. E é isso, perseverar em qualquer âmbito da vida. Isso não significa que você
você sempre vai ganhar, mas significa que pelo menos você vai para casa com a sensação de que, bom, eu tentei levá-lo além. Eu vou contar agora a anedota. No dia da inauguração da academia da escola, o Rafa me convidou, eu aproveitei muito. E o Roger Federer estava aí. E, bom, é um luxo já estar com o Rafa, estar com o Federer, então é o máximo para as pessoas que gostam de esporte. Eles estavam conversando. Provavelmente não, com certeza, os 2 melhores tenistas da história. Mas o Roger disse que ele foi um campeão de verdade quando ele afrontou o Rafa, ele competiu contra o Rafa, porque a gente não perde do Rafa. Precisamos ganhar dele. Não significa que vamos ganhar, mas você tem que dar o que tem melhor para poder competir. Todos aqueles que trabalham na Telefônica temos orgulho de trabalhar para a Telefônica. Estamos terminando, estava falando que estamos em Enlighted, uma conferência mundial de tecnologia, educação e inovação. Falamos de educação, de tecnologia e de inovação. Nessa edição em concreto, estamos nos concentrando em tentar resolver os problemas da brecha digital. Vocês que viajam por todo o mundo são testemunhas privilegiadas do que estão acontecendo. Vocês realmente acham que estamos fazendo as coisas direito e estamos construindo um mundo melhor como sociedade? Se quiser, eu posso começar, Rafa. Ótimo. Pode ir. Bom, vamos lá. Eu acho que precisamos ser cientes de que estamos vivendo, como seres humanos, um momento do tempo. Como geração, estamos num lugar privilegiado, porque nunca houve uma acumulação de tecnologia tão intensa do que agora. É a Revolução Industrial vezes 4. Está acontecendo de jeito muito, muito rápido. Isso significa que temos a capacidade de assimilar o conhecimento, mas tem também outro desafio. É que cada vez que houve uma acumulação de tecnologia na história da humanidade, mudou tudo: política, cultura, economia, ordem social, e não sempre de um jeito tranquilo. E por quê? Porque sempre existem assimetrias de conhecimento, tem pessoas que veem, pessoas que não veem. Essa revolução é muito abstrata, dado que é baseada em dados, ou seja, difícil de compreender, e existe uma desigualdade de oportunidades, pelo menos no começo. E se isso não for nivelado, vai ter problema. Eu acho que o grande desafio que temos agora é como conseguir que a tecnologia chegue a todos do melhor jeito possível. Ou se não, se tivermos uma pausa para projetar o futuro. Eu acho que é a hora de projetar um novo contrato social entre nós. Isso aconteceu na Revolução Industrial e eu acho que estamos num momento parecido. Por quê? Senão, a inteligência artificial vai destruir milhões de empregos, vai criar também milhões de empregos, mas vai destruir. Precisamos fazer isso a todos os níveis educacionais. Precisamos capacitar as pessoas das empresas para irem para os novos trabalhos, se locomovendo daqueles que têm agora. Eu acho que a responsabilidade é enorme. É por isso que eu sempre falo que é um momento em que a tecnologia é muito importante. Eu acho que a tecnologia vai solucionar problemas que pareciam não ter soluções, doenças sem solução. Eu acho que a mudança climática, ao aplicar tecnologia bem embolada, vamos conseguir solucionar, mas eu acho que precisamos pausar e projetar e pensar como vamos fazê-lo, porque senão a desigualdade não vai ser sustentável do ponto de vista social. Rafa? Bom, nesse sentido, eu acho que o José Maria tem a informação muito melhor do que eu. Eu acho que tudo o que ele disse tem muito valor. Se estivermos fazendo isso bem ou não, olha, eu não tenho critério suficiente para saber. Essa é a realidade. Confio em que sim, vamos confiar em que cada um de nós vamos poder implementar o nosso grãozinho de areia para que cada vez o acesso à tecnologia seja alguma coisa para todos. Nesse caso, desde a minha fundação, na época da pandemia,
Nós trabalhamos especialmente em vários projetos, mas normalmente trabalhamos com crianças que estão em situações vulneráveis. E uma das coisas, fora ajudá-los em tudo que precisassem nessa época de pandemia, porque realmente não conseguimos vê-los presencialmente nos centros, tentamos nos encarregar de que todos aqueles que fossem aos centros tivessem algum tipo de acesso à tecnologia necessária para poder continuar com os programas que os professores continuavam a outorgar-lhes digitalmente. Nesse sentido, eu acho que é um esforço de todos para que cada vez mais todos tenhamos melhores oportunidades em todos os aspectos. Eu acho que nesse sentido, parece que o mundo está evoluindo. Nesse sentido, eu espero que seja uma realidade, espero que a realidade do que estejamos fazendo seja boa e que tenhamos um futuro positivo nesse sentido, porque isso vai ser decisivo no bem-estar geral. Visto que estamos ficando sem tempo, com licença, eu gostaria de dar a possibilidade entre o público aí. Com certeza temos pessoas que gostariam de colocar questões bem interessantes a nossos palestrantes. Convidados, tem a palavra. Olá. Estão me ouvindo bem? Pergunta para o Rafael. Olá, Rafa. O que faz com que dedique tempo, dinheiro e energia para impulsionar projetos sociais na Fundação Rafa Nadal? Está de 10º aniversário da fundação, né? Da organização, né? Pois é. O que faz com que eu o faça uma razão simples? Além de falar do que a gente faz na fundação, podemos bater papo sobre isso. Mais à frente, não preciso de fazer uma exposição disso, que fiz com que eu tomasse a decisão de criar uma fundação e a dedicação às crianças, principalmente as meninas e meninos em situação de vulnerabilidade. A razão é que eu sempre me tinha sentido uma pessoa com sorte na vida. Eu tive sorte na vida, nasci onde eu nasci, e ainda bem, e a vida foi um sorriso em todos os quesitos da minha vida, há já muitos anos. E dessa forma eu tinha que devolver alguma coisa para a sociedade. E eu sei que com o que a gente está fazendo na fundação, agora estamos ajudando cerca de 900 famílias ao todo. Isso não é decisivo no mundo, mas mesmo assim, se isso serve, é decisivo, não é? É para essas meninas e meninos, é claro que sim, mas no mundo inteiro o impacto é quase nulo, muito pequeno, mas se isso tem um impacto em outras pessoas, eu acredito que as pessoas que tivemos sorte na vida, que a vida é um sorriso, temos a obrigação de ser um exemplo para a sociedade. E, sendo assim, eu acho que poucas coisas dão tanto orgulho quanto ajudar. A generosidade é um valor extremamente importante no nosso mundo, e é necessário nos apoiarmos uns aos outros. E nem todos temos a mesma sorte, e nós, o que a gente tenta fazer é tentar que não só dependa da sorte. Tentamos dar às meninas e meninas nessas situações difíceis, fornecer as ferramentas necessárias para eles, ensinar valores, que tenham um espaço onde possam compartilhar coisas positivas, que as coisas que vivenciam fora do colégio, a maioria delas fora negativas, então dar a possibilidade de ter um futuro com esperança. E isso acontece através da educação e do esporte. Acreditamos que são duas ferramentas de transformação
e vitais para que essas crianças possam ter umas oportunidades completamente diferentes das que tinham tido sem acesso a isso. E temos exemplos bem-sucedidos que nos reforçam ainda mais, que nos empolgam, e continuamos com muita vontade de alargar o escopo. Temos vários centros e vamos ter mais um centro em Madrid, e a cada centro um passo à frente que nos enche de satisfação. Mais alguma pergunta? Aqui do lado. Uma pergunta para o José Maria Payete. No mundo que está mudando agora, que está mudando tanto, dá prioridade à inteligência artificial ou inteligência emocional? Eu acho que não são excluintes, as duas não são excluintes. A artificial sem a emocional não vai dar certo. Como eu já tinha falado, não tinha nunca tido tanta acumulação de tecnologia, mas se os algoritmos ficam de fora, se aprendem sozinhos, eles aprendem com os vieses das bases de dados. Se queremos tirar esses viés de gênero e por aí fora, tem que alocar uma componente humana no que a gente faz. Agora, eu acho que é tempo, a gente vai ter muita tecnologia. Não uma tecnologia, mas muitas tecnologias que se alimentam. Inteligência artificial, algoritmos, 5G, a fibra óptica, toda essa questão do edge computing, cibersegurança, computação quântica, que já chegou, tem muitas coisas, impressão 3D, muitas coisas, tem um feedback entre elas. Sendo assim, o ritmo é grande, exponencial, e os humanos não estamos programados para sermos exponenciais. Não podemos pensar exponencialmente, pensamos em linha ou além, mas uma proporção geométrica ou aritmética só. E o problema é que temos que adicionar uma componente humana. Eu acho que é tempo das ciências sociais, é tempo de filósofos digitais, de sociólogos digitais, antropologistas digitais, advogados digitais, economistas digitais, médicos digitais. A pessoa é quem deve determinar o que vai acontecer, e não a máquina própria. É isso que a gente quer. O que acontece nas nossas redes, na mídia social, é difícil até a comunicação. O tráfego de dados aumenta 50% a cada ano. Imagine uma fábrica de carros com uma produção 50% mais a cada ano, mas 50% do tráfego das redes de telefônica não são humanos, são máquinas falando entre elas. 35% do tráfego total são bots de suplantação de identidade, bots ruins, e tem que acrescentar uma componente humana de contrato social. Não sei se é a palavra inteligência artificial, mas como eu já falei, tem coisas que não são digitalizáveis. Companheirismo, contato social. E eu valorizo ainda mais hoje as ciências sociais. Acho que ler sobre as ciências sociais seria bom para todos nós. E não é só para dizer alguma coisa que fica bem, porque eu estou bem preocupado com essa questão. Mais alguma pergunta? Por favor. Majestade, com licença, tem a palavra, o microfone para o rei Felipe. Muito obrigado. Em primeiro lugar, parabéns da minha parte. Foi um prazer escutá-los, das vossas perspectivas e com essa capacidade de inspiração. E é por isso que vocês estão ali, é por isso que estamos os escutando. Mas eu gostaria, vocês falaram em inovação, educação, talento, e tem tantos elementos em jogo, como já foi mencionado por vocês. Vocês têm uma vida, tiveram sucesso, foram bem-sucedidos nas várias áreas da vida, e ao mesmo tempo vocês querem devolver muitas coisas à sociedade, e estão fazendo. E a pergunta é como que, na sua vontade de devolver, de fazer coisas além do que os levou ao sucesso, como que acrescentar a inovação é uma ferramenta para aprimorar muitas coisas, mas também ela é acrescentada, adicionada para a própria
própria organização. E, no caso de uma academia, de uma escola, colégio, para desenvolver a sociedade, para desenvolver pessoas bem qualificadas para a sociedade. Então, como que é incorporar a inovação e como que detectar o talento para aprimorar, para melhorar e para desenvolver o máximo potencial dele ou dela. Como detectar um talento e fornecer as ferramentas para desdobrar todo o potencial. É uma pergunta geral, mas eu acho que tem aí material para falar. Obrigado, Majestade. Muito obrigado, Sua Majestade, pela pergunta. Eu acho que o mundo mudou. A tecnologia mudou quase tudo, na minha opinião. As regras do jogo em todas as áreas. E no mundo do esporte também. Eu não me formei com tecnologia e hoje utilizo a tecnologia em modo informativo. Em modo informativo, apenas eu não utilizo a tecnologia diariamente como ferramenta para preparar minhas partidas. Eu utilizo a tecnologia em nível estatístico, nível de poder analisar melhor meus oponentes. Quando eu tinha 16 anos, não tinha essa possibilidade, mas hoje pode se conectar, pode conferir os sites para buscar informações dos oponentes, mas as regras do jogo mudaram. E na academia, é isso que a gente acha, as crianças já cresceram com ela, estão se formando com a tecnologia, e o que a gente tenta fazer é sem perder o contato humano, porque para mim é decisivo. Para mim, se você perde isso, vamos recuar. Porém, temos que convencer os meninos e meninas, e para fazer temos que apresentar os dados. Quando eu me treinava, eu era muito obediente, eu obedecia, está enganado, então eu corrigia. Mas hoje em dia, por meio dos vídeos que eles podem assistir, eles são gravados nos treinamentos, e se eles se enganam, não conseguem ver, mas depois, no vídeo, quando eles assistem, eles acabam entendendo. Tem nutricionistas, eles tratam do peso antes e depois do treinamento para analisar a quantidade de líquidos de que precisa para ter um bom desempenho em mais alto nível. Também preparação física, fisioterapia. E eles são baseados em plataformas tecnológicas que acrescentam os dados, adicionam os dados, e todos os professores estão em contato entre eles. E eles fazem com que possam tirar muito partido de cada jogador fisiologicamente. Encontrar a perfeição em cada coisa, eles só precisam de trabalhar para isso. E é uma paixão. Mas sem paixão e sem esforço, sem determinação e sem as pessoas certas do lado, isso não é possível. Não vai dar certo, mas hoje temos um apoio decisivo baseado na tecnologia, porque, pelo contrário, iríamos ao encontro dela. Quando a Sua Majestade colocou uma questão, fico agora com muita pressão. A responsabilidade que a gente tem é que o talento tenha melhor inovação para conseguir avançar. Dessa forma, a gente acredita que a oportunidade que a gente tem nesta revolução tecnológica é precisamente o florescimento do talento com esse enquadramento de valores. É a primeira revolução tecnológica que encontra nosso país em posição de vanguarda. Em outras revoluções tecnológicas, ficávamos por trás. A revolução industrial, nós éramos um país agrícola, mas esta, e vou repetir, tem mais fibra óptica na Espanha do que no Reino Unido, na Itália, na Alemanha, na França, conjuntamente, até. É por isso que os routers de última geração, como máquina de vapor a vapor em 82% do território da Espanha. O objetivo é 100%, mas com isso, e tendo uma geração muito qualificada, preparada,
em um sistema educacional que dá certo, pode melhorar, pode ser aprimorado, mas dá certo através da responsabilidade da Telefônica. Temos que oferecer as melhores plataformas possíveis. Estamos tornando a sede da tecnológica, mais de 100.000 metros quadrados, o maior hub tecnológico da Europa. Já temos lá centros de experiência em redes de fibra, de 5G, de inteligência artificial, algoritmo de aprendizado profundo, mas também edge computing, cibersegurança, cloud, internet das coisas, vídeo. A gente já tem isso. E a partir daí, a gente está lançando uma centena de projetos sobre carro ligado, drones, sistemas avançados de cibersegurança, sistemas educacionais híbridos. Nossa responsabilidade nos próximos 4 anos no Hub Tecnológico, que é nossa sede, com um orçamento alocado importante, mais de 100.000 pessoas devem ter a oportunidade de se formar. O talento encontra na tecnologia a forma de se expressar, de criar coisas. É a maior oportunidade do nosso país. É a responsabilidade. O Rafa, a partir da academia dele, a academia do Rafa, faz com que o talento das pessoas floresçam baseado nos talentos dele. Nós também sentimos essa responsabilidade e a nossa ambição é ter, se não o melhor, um dos maiores hubs de tecnologia da Europa. É nossa responsabilidade. Estamos o tornando possível em cada um dos países. O talento tem que ter a inovação para criar coisas. É uma responsabilidade e é um grande desafio e uma grande paixão para o nosso país. Com esse encerramento ótimo, e a resposta à pergunta da Sua Majestade, muito obrigada. Foi um prazer, muito obrigada a todos vocês. E concluímos a primeira parte do Enlight 2021. Muitíssimo obrigada a todos e todas.